Olá a todos, Shalom. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre história, mas usando claramente um contexto bíblico, até porque estamos bem próximo do Natal e creio que a festa da dedicação ela não pode passar desapercebido. Tá? Afinal, o que vem a ser festa da dedicação? Lá no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 22, diz assim: E em Jerusalém havia a festa do Hanucá e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Eu quero que você entenda que Hanukkah significa festa da dedicação ou consagração e é conhecida mais como festa das luzes. Talvez você já deva ter visto esse objeto, tá? Não sei se a imagem vai ficar muito boa. Esse aqui é um candelabro, né? E algumas denominações eles utilizam esse símbolo. Provavelmente você vê esse símbolo e você acaba não entendendo o seu real significado, mas ele é muito importante nessa época agora, até porque vai começar agora a festa da dedicação. Ele inicia agora no dia 25 de Kislev, tá? E é uma festa celebrada durante 8 dias. Nós vivemos dentro do calendário gregoriano, tá? O calendário gregoriano nosso hoje é dia 22, então para o povo, né, judeu essa festa vai dar início hoje. E ela tem um pouco a ver também com o Natal e tudo mais, é um fato bem interessante e eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de atenção para isso, até porque mesmo nós sendo gentios, nós somos enxertados dentro dessa videira maravilhosa que é o nosso Salvador. Então vamos falar um pouquinho sobre história para você entender o que é a festa do Hanukkah. Vamos voltar um pouquinho, alguns anos aí, alguns milhares de anos. Nós sabemos que o Império Grego ele expandiu de uma maneira significativa a partir do Egito, Oriente Médio e a Índia. Após a morte de Alexandre, o seu comando foi dividido entre 3 generais e se levantou no meio deles um imperador chamado Seleucida Antiochos Epifânio, mais conhecido como Etíoco Epifânio, no ano 175 a.C. E tudo que ele viu pela frente ele dominou. Ele investiu fortemente contra a região da Judéia. Tá? Eu fiz algumas anotações aqui porque são fatos históricos. Após ele dominar a região da Judéia, ele proibiu todo o culto ao Deus de Israel, ele proibiu a circuncisão, o Shabá e confiscou todos os utensílios sagrados para os judeus, né? E até mesmo ele proclamou sacrificar porcos no altar. No templo, né? No templo, um local sagrado, um local de consagração, ele começou então a sacrificar porcos. Certo dia, um oficial sírio ordenou a Matitiarro Macabe. Matitiarro Macabe é Mateus Macabeus. Ele era um importante sacerdote que trabalhava no templo, né? E pediram para que ele sacrificasse um porco no altar, ou seja, obrigaram ele. Então ele, juntamente com 5 filhos, eles deram então início a uma revolta, matando os oficiais sírios e claramente, sobre a sua própria liderança, eles aderem a uma grande revolta e formando um exército e por 8 anos eles então eles fazem um confronto, uma guerra, né? Mas só que Mateus ele não durou muito tempo, ele morre. E o seu terceiro filho, chamado Iehudá Macabeus, ele então assume o controle da revolta e ele leva o exército à vitória, destruindo então o exército grego-sírio no ano 165 a.C. Lembrando que esse período é o período interbíblico. Você vai encontrar esses fatos dentro do livro de 1ª e 2ª Macabeus.
Tá? Você não vai encontrar nenhuma referência no Antigo Testamento, porque esses fatos foi quase no período já do início da era cristã. Tá? O que aconteceu então? Após ter destruído esse império, né, liderado por Etíoco Epifânio, então o domínio e a ocupação do exército, após isso, eles dão então início à purificação do templo, que iniciou no dia 25 de Quislei, tá? Hoje, mais precisamente no pôr do sol, né? No ano de 162, eles realizam então uma grande celebração, uma grande festa para rededicar, ou seja, para consagrar o altar novamente, chamado de fogo eterno. E esse candelabro ele foi novamente aceso, um grande candelabro de 7 pontas no interior, né, do templo, mas o óleo que estava neste candelabro, ele não era suficiente para mantê-lo aceso por um dia. E levaria pelo menos no mínimo uma semana para preparar mais óleo, porque naquela época o óleo era algo assim muito caro, né? Então, por um grande milagre do Eterno, nosso Criador, esse fogo ele ficou aceso na menorá ou no candelabro durante 8 dias. O fogo ficou queimando, ficou aceso, tempo suficiente até mesmo para eles prepararem um novo óleo, conforme relatado lá no livro de 2 Macabeus. Alguns rabinos e algumas autoridades judaicas consideram como sendo um milagre, não só os 8 dias da queima desse fogo, né? Mas também lembrando que o exército de Macabeu, em sua maioria, era composto por sacerdotes e eles não tinham nenhuma experiência em batalhas ou tática de guerra. E mesmo assim eles venceram o grande exército sírio, né? A festa para os judeus, desde então, eles celebram a festa da dedicação, tá? Todos os anos, durante 8 dias, que foi os 8 dias que ficaram aceso a menorá dentro do templo para restaurar o templo. Então, esse candelabro é o maior símbolo do povo não judeu, tá? Deixa eu ver aqui. Então, os judeus celebram esta festa expressando a alegria de serem judeus, claramente, de ser um povo escolhido pelo Eterno. Qual é o significado dessa festa para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e Yeshua, o nosso Messias, o nosso Salvador? Cremos que nós temos bons motivos para celebrar esta festa, se assim nós desejarmos. O tema principal do Hanukkah é a reconsagração do templo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, relata que nós somos nascidos de novo, somos o templo do Espírito, onde nós, não sendo judeus, nós somos cordeiros em Yeshua, nas promessas de Abraão. Nesta celebração, nós temos a oportunidade de nos reconsagrar integralmente as nossas vidas a Deus. Não que precisamos um dia específico para nos reconsagrar, afinal estamos debaixo da graça de Deus. Mas trata de uma oportunidade na qual podemos celebrar esta data e alegrarmos coletivamente por termos sido salvos. Para nós, é um mandamento brilhar e reluzir graciosamente a beleza e a natureza de Deus, e nós por meio de seu Filho Yeshua. Claramente que nós somos muito questionados a respeito de algumas festas bíblicas judaicas, e as pessoas até mesmo falam, mas nós hoje vivemos pela graça e não mais pela lei. Essa festa aqui até mesmo não tem nada a ver pela lei, até porque é uma festa. E o interessante é que hoje em dia nós vivemos pela graça, mas as denominações elas praticam tantas festas pagãs, até mesmo o Natal, que se nós formos assim pesquisar profundamente, não foi dia 25 que o Salvador ele nasceu, tá? Até porque ele nasceu provavelmente no mês de setembro, mas
entendemos e vemos que o Natal é uma festa pagã do deus Mitra, né? Que é um deus assim idolatrado pelo deus Sol do Império Romano. E também se pratica também festa junina e tantas outras festas pagãs introduzidas hoje dentro das denominações. E por que nós também não podemos comemorar uma festa santa? Tá? Podemos comemorar a festa, a Páscoa e também a festa da dedicação. É um período, esse período agora de Natal é um período de reflexão, não só o nascimento do nosso Salvador, né, que ele já nasceu já, mas infelizmente, como mesmo eu disse, nós vivemos dentro do calendário gregoriano, esse calendário falso, então a gente acaba comemorando fora da data, né? Mas eu trouxe isso para que você venha refletir um pouquinho, tá? Para que você venha consagrar, para que você venha santificar a sua vida e dedicar completamente a sua vida ao nosso Salvador, Yeshua. Espero que essa explicação, esse contexto histórico, você possa refletir, você possa tirar um bom proveito, estude, medite, tá? Vá atrás, pesquise na história. Se você não tem, procure ler o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Em algumas Bíblias não tem esses 2 livros, até porque houve-se um período em que muitas coisas foram ocultadas, até mesmo o nome do Eterno foi ocultado, né? Então eles acabam inventando outros nomes. Eu não quero entrar nesse contexto agora, mas alegre-se e comemore a festa da dedicação, rededique esses 8 dias ao Senhor, ao Eterno, próximo da tua família, com grande festa, com grande amor e principalmente com grande comunhão, tá? Agradeço a você por esse tempinho. Deus abençoe a sua vida. Na paz.